Olá pessoal, eu sou o Janderson, discente do curso de Licenciatura em Física na Universidade Federal do Pará, do campus universitário de Salinópolis. No vídeo de hoje, eu irei resolver uma questão do livro de Mecânica Clássica 1, de John Taylor. A proposta para a resolução dessa questão foi proposta pelo professor Caio Macedo, da disciplina de Mecânica Clássica 1. A questão diz o seguinte: a marca de um referencial inercial é qualquer objeto que esteja sujeito a uma força resultante nula. Irá percorrer uma trajetória retilínea com velocidade constante. Para ilustrar isso, considere o seguinte experimento. Estou em pé no chão, que devemos considerar como sendo um referencial inercial, ao lado de uma mesa giratória horizontal perfeitamente plana, girando com uma velocidade constante ômega. Eu me inclino e atiro um bloco sem atrito, de modo que ele deslize direto através de um centro sobre a mesa giratória. O bloco está sujeito a uma força resultante nula e, como visto de um referencial inicial, desloca-se em uma reta. Descreva a trajetória do bloco observada por alguém que esteja sentado em repouso sobre a mesa. Isto requer pensar com atenção, mas você deve ser capaz de obter uma visão qualitativa. Para uma revisão qualitativa, auxilia-se usar coordenadas polares. Então, pessoal, como a nossa questão ela fala da parte qualitativa e da parte quantitativa, eu vou mostrar para vocês aqui a parte qualitativa da questão. Então, a mesa ela gira, mas o bloco ele não tem atrito com ela. Então, portanto, no plano horizontal, a gente vai ter, aqui na nossa equação, que a somatória das forças será nula. E, consequentemente, a nossa aceleração geral também vai ser nula, como a gente pode ver aqui. Certo? E, assim, visto do chão, o bloco ele se move em velocidade constante e em linha reta. Ou seja, temos que a velocidade constante. Dessa forma, a mesa gira por baixo dele, mas não altera o seu movimento, como a gente consegue ver aqui no nosso diagrama, certo? E agora, nós vamos analisar a parte para quem está sobre a mesa. Então, nessa situação, para a pessoa, o sistema de coordenadas está parado. Portanto, embora o bloco ele siga uma linha reta em relação ao chão, a sua posição ela vai mudar continuamente em relação às marcações dessa mesa. Então, deste modo, nós devemos considerar a velocidade relativa. Ou seja, como a gente vê na primeira equação aqui, nós temos que a velocidade do bloco em relação ao chão se dá pela igualdade entre a velocidade do bloco sobre a mesa mais a velocidade da mesa sobre o chão. Logo, a gente chega em que a velocidade do bloco sobre a mesa se dá pela velocidade do bloco sobre o chão menos a velocidade da mesa sobre o chão, como a gente pode ver na primeira equação. Ok? Então, a gente pode observar que o bloco ele está em A, na borda da mesa, e a sua velocidade em relação ao chão aponta para a própria mesa. Ele está se movendo para cima. Então, assim, a velocidade do ponto de mesa vai se dar por velocidade de m, que é a nossa velocidade da mesa, igual a ômega-r. Podemos observar que à medida em que o bloco ele se aproxima do centro, em sua distância ao eixo horizontal, ele vai diminuir. Então, a gente pode chamar essa distância de Rzinho, que é esse nosso Rzinho aqui, ó. Certo? Então, à medida que o bloco ele vai se aproximar do centro, a sua distância ao eixo ela vai diminuir, que é justamente essa distância aqui, ó, que a gente tem no nosso diagrama. Assim, a velocidade naquele ponto será V mesa igual a ômega R. Ok?
Então, no início, Rzinho, na verdade, é igual a Rzão. Então, a velocidade lateral se dará por velocidade lateral igual a ômega Rzão. Assim, a velocidade naquele ponto será velocidade da mesa igual a ômega R. Então, no início, Rzinho será igual a Rzão. Então, essa velocidade lateral vai se dar pela equação de velocidade lateral igual ômega Rzão. Bom, então, como nos pontos Rzinho é menor que Rzão, a gente vai ter, logicamente, que o nosso ômega Rzinho será menor que o ômega Rzão. Então, portanto, como a nossa lateral ela vai diminuindo, a gente vai chegar nessa parte aqui, Rzinho diminuindo, e isso vai implicar que também o nosso ômega Rzinho vai diminuir, certo? Então, logo, a nossa trajetória ela vai mudando de direção continuamente. Então, quando a gente chegar no centro de Rzinho, a gente vai ter isso aqui. Rzinho igual a zero. E isso também vai implicar que o nosso ômega Rzinho também será nulo. Ok? Então, nesse caso, a componente lateral ela desaparece completamente. E nesse instante, a velocidade relativa do nosso bloco vai ser velocidade relativa igual a nosso B. Certo? E por isso, o nosso bloco ele passa pelo centro e depois ele continua a sua trajetória na nossa curva, no nosso referencial de massa. Certo? Então, o que isso vai mostrar para a gente? A nossa trajetória curva não significa que alguma força horizontal está empurrando o bloco. Tá? Então, no chão, a gente vai ter o nosso bloco em movimento uniforme. Uniforme. Já na mesa, o nosso bloco ele estará em uma trajetória curva. Então, na mesa, nosso bloco em trajetória curva. Então, essa diferença ocorre porque o observador sobre a mesa está em um referencial não inercial, em rotação. E, portanto, em um referencial inercial, sem força, o movimento é retilíneo e uniforme. E um observador em um referencial girante, que no caso aqui é a nossa mesa, vê uma trajetória curva. E para aplicar as leis de Newton nesse referencial, precisaria aplicar forças fictícias. Tá, então aqui no nosso diagrama nós mostramos o nosso ponto A, nosso ponto B, o C e a nossa origem. Então, o que vai ter cada um desses pontos? O nosso ponto A vai ser o ponto inicial do bloco e mesa, certo? E o nosso B, aqui em cima, vai ser a posição da mesa que está sobre o bloco no instante posterior. Já o nosso ponto C será o ponto da mesa que está inicialmente sobre o bloco girando junto com a mesa. Então, no nosso instante inercial, nós temos o nosso T igual a zero, certo? E após um tempo T, a mesa girou com um ângulo
θ igual ômega t. Ok? Então, portanto, o ponto da mesa que estava inicialmente em A deslocou-se até C. Então, assim, o nosso ângulo entre B ou C é igual a ômega t, que se daria por isso aqui. Ângulo OC igual ao nosso ômega t. E o bloco parte da borda com uma distância R do centro com V. Como V é constante, na verdade, após um tempo t, a gente vai ter a nossa seguinte equação. S é igual ao nosso VT. Certo? E aí, enquanto ainda não chegou ao centro, a sua distância ao centro vai se dar pela seguinte equação. Rzinho é igual a RT menos... Ou, na verdade, eu vou confundir aqui as contas. Rzinho igual Rzão menos o nosso V de t, tá? Essa aqui vai ser a nossa equação. Tá bom? E o nosso ângulo relativo, a mesa, ela vai variar como? Eu vou apagar aqui o nosso diagrama para poder desenhar. Vai se dar pela seguinte equação. Menos ômega t. Tá? E o nosso sinal negativo ele vai aparecer porque se a mesa gira no sentido anti-horário, o bloco parece deslocar-se no sentido oposto em relação à mesa. Certo? Então, da equação anterior, a gente pode tirar que o nosso t é igual menos o nosso ângulo θ sobre o nosso ômega. Certo? Então, substituindo em Rzinho, a gente vai ter a seguinte equação. Rzinho igual a Rzão menos V sobre o nosso ômega, nosso ângulo θ sobre ômega. Ok? Então a gente viu que surgiu dois sinais negativos e para a gente tirar essa negatividade da nossa equação, a gente pode multiplicar o nosso V por quem está aqui dentro. Então, a gente vai chegar na seguinte equação. Que Rzinho é igual a R, ok? Mais V ômega θ. Tá? E a relação entre Rzinho e θ corresponde a um trecho de a espiral de Arquimedes. Bom, pessoal, então o vídeo foi isso. A gente mostrou a parte qualitativa da nossa questão e a gente pôde concluir que essa questão, no final, ela vai se dar pelo trecho de uma espiral de Arquimedes. Ok? Obrigado e é isso.